Sabia que 7 filmes argentinos foram nominados ao Oscar? E 2 desses ganharam o prêmio de melhor filme estrangeiro? Hoje a gente vai aprender espanhol com esses 2 filmes. Então, já pega aí seu caderno de espanhol e uma caneta para ir anotando tudo que você for aprendendo. Isso aqui não é Netflix, gente, hein? Para aprender um idioma, tem que trabalhar duro. Então, anota tudo mesmo. Las 2 películas que ganaron los Oscars se llaman La historia oficial y El secreto de sus ojos. ¿Conocías estas películas? Podés contarnos en los comentarios mientras. E a gente vai aproveitar já para praticar a pronúncia dos nomes desses filmes, tá? Muita atenção, por exemplo, com a palavra história, porque um argentino vai aspirar essa letra S, né, Male? Vocês aspiram a letra S. Como você pronuncia história? Historia, historia. Exactamente, Lu, la S no la pronunciamos para afuera, sino que la aspiramos y hacemos este sonido, ¿sí? La historia oficial. Excelente. Repete aí na tua casa tudo que a Male for falando, porque essa é a melhor maneira de você melhorar a sua pronúncia e, consequentemente, também a sua escuta, tá? Esse S aspirado que a Male falou, soa para a gente, para nós que somos brasileiros, como um R. Né? História. E fica atento também com a pronúncia da letra L ao final, porque no português a gente pronuncia esse L como se fosse um U. Mas em espanhol é um L mesmo, né? Male, como você fala essa palavra? Exacto. Oficial. Oficial. Repete aí, hein? Vamos, Male, ¿podrías decir el nombre completo de nuevo para que la gente repita? Por supuesto. La historia oficial. La historia oficial. Repitan en sus casas también, ¿eh? O segundo filme, El secreto de sus ojos, atenção novamente para a letra L, né? Que em espanhol a gente sempre pronuncia como L, vai soar como L. Vamos repetindo aí, né? Male, você pode falar de novo? El. Perfeito. E outra coisa interessante para a gente perceber aqui é que em português a palavra segredo é com a letra D, mas em espanhol é com a letra T. Como a gente fala, Male? Secreto. Hay que hacer bien fuerte ese final, ¿sí? Para que sea español y no portugués. Secreto. O, bem forte esse O, não é U. De sus ojos. E aqui a gente tem a letra J junto com o O, que vai soar como no nosso português, como R-O, ro. Male, você pode ler de novo? Ojos. Graças, Male. Agora, Male, pode ler todo o completo o título? Sí, el secreto de sus ojos. Una vez más, si quieren, así pueden repetir. El secreto de sus ojos. Excelente! Eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo está repetindo tudo, porque já entendeu que é a melhor maneira de melhorar a pronúncia e também a escuta. Mas agora, sem mais demoras, vamos aprender mais ainda com esses 2 filmes. O que a gente vai fazer? A gente vai assistir uma pequena cena de cada um desses filmes e vai aprender vocabulário, vai aprender inclusive até gramática com essas 2 cenas, pronúncia, vai aprender um monte de coisa. Então, se você não pegou seu caderno ainda, como eu tinha falado, pega agora, porque agora você não pode perder nada. Então, vamos lá. Com a primeira cena que a gente vai assistir é do filme La Historia Oficial, tá? Eu vou colocar ela aqui 2 vezes, para vocês somente escutarem. E, se puderem, anotem o que vocês forem entendendo. Eu sei que é rápido, mas vamos fazer essa tentativa. Listos, listas, vamos!
volviste para quedarte ahora? No lo sé todavía. No todos podemos elegir entre el duro caviar del exilio y el hogar dulce hogar. Así que no pretenderás que te compadezcamos, ¿no? ¿Y volviste para quedarte ahora? No lo sé todavía. No todos podemos elegir entre el duro caviar del exilio y el hogar dulce hogar. Así que no pretenderás que te compadezcamos, ¿no? Conta pra gente aí nos comentários se deu para entender alguma coisa, se você anotou. Se não, não tem problema, porque agora a gente vai mostrar para vocês a transcrição, né, do que elas estão falando nessa cena. Vamos lá, agora a gente vai ver a transcrição do que elas estão falando nessa cena, e vai ficar muito mais fácil de entender. Vamos assistir e ler ao mesmo tempo. ¿Y volviste para quedarte ahora? No lo sé todavía. No todos podemos elegir entre el duro caviar del exilio y el hogar dulce hogar. Así que no pretenderás que te compadezcamos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué rápida esa parte! Muy rápido, ¿no? Muy rápido, pero leyendo yo creo que ya queda un poco más fácil de entenderla, ¿no? Exacto, es así, es así. Aparte los nativos hablamos así. Entonces está bueno practicar con estos audios o estos videos que son reales, ¿sí? Si bien son una peli ficticia, pero es como realmente los argentinos hablan. Exacto, exacto. Vamos a ir explicando todo. Primero, la Male va a leer la frase y yo voy a hacer la traducción que ustedes están viendo acá y después vamos a ir explicando algunas cositas más. ¿Sí? Vai lá, Male, lê pra gente a frase em espanhol, por favor. ¿Y volviste para quedarte ahora? E você voltou para ficar agora? Male, ¿qué es importante acá en esa frase que queríamos explicarles a nuestros alumnos, que nos parece fundamental? Bien, algo muy importante en la primera frase que aparece en el video es el verbo quedarte, que está utilizado como verbo reflexivo, ¿sí? Al ser un verbo reflexivo, vamos a notar que al final tenemos el uso del pronombre unido al verbo, ¿sí? Porque quedarte, quedarte. Al estar usado de manera reflexiva, tenemos que prestar atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque la señora está hablando con la otra señora. ¿Y volviste para quedarte? Usamos ese te porque se utiliza con el pronombre vos. Si la frase fuese hecha con otro pronombre, por ejemplo, con el pronombre yo, ahí diríamos, yo volví para quedarme. Hay que tener cuidado con los verbos reflexivos, porque cuando los conjugamos, cambia el pronombre del final. Perfeito, Male. Super, super claro. Gente, esses verbos que são reflexivos, a gente tem que ficar atentos, porque a gente tem que mudar o pronome de acordo com quem é o sujeito, né? Outro exemplo, se fosse ele ou ella, ele ou ela, a gente vai usar o pronome se. Ele volvió para quedar-se. Se fosse nosotros ou nosotras, seria nos. Nosotros volvimos para quedarnos. Se fosse ellos ou ellas, ellas volvieron para quedar-se. Igualzinho como quando é no singular. Ele ou ella também é se. Tá? Então, fiquem atentos que quando os verbos são reflexivos, a gente tem que usar os pronomes corretos. Así es. Vamos, seguimos? Vamos. Bien. La siguiente frase, Male, ¿puedes leerla, por favor? Sí. No lo sé todavía. Não sei ainda. Aqui nessa frase tem uma coisa estranha, porque em português eu digo no, não. Se, sei. Todavia, ainda. Mas tem um lo aqui que a gente não traduz no português. O que é que significa esse lo, né? Exacto, es como que es una palabra que está puesta ahí, que en portugués no se usa y decimos ¿qué significa? Este lo, en este caso, reemplaza a lo que
ella va a hacer, es decir, si va a quedarse o no va a quedarse, no lo sé. Solamente esa palabrita lo reemplaza a la cosa que ella va a hacer ou não vai hacer. Assim é. E, gente, em espanhol, a gente não pode não dizer esse lo, tá? E em português a gente não fala, mas em espanhol a gente tem que dizer. Então, fiquem atentos, porque e é um detalhe que faz toda a diferença, né? Porque Exato. a gente não pode traduzir ao pé da letra, tem que realmente conhecer o idioma e estudá-lo. Male, acá também, desculpa, eu estou misturando português com espanhol. Aqui também tem um outro exemplo, que é assim, em português eu falo, você comprou o pão? Em espanhol seria, ¿Compraste el pan? e aí eu te digo, não comprei, né? Não comprei o quê? O pão, né? Estou me referindo ao pão, mas em português eu não digo nada, só que em espanhol como é, Male? No, no lo compré. De nuevo, este lo, como en el ejemplo anterior, hace referencia a la cosa, al objeto, en este caso el pan. No, no lo compré. Sería no compré el pan, solo que vamos a reemplazar el pan por el pronombre lo. Isso, Es genial, muy Male. difícil, es medio complicado a veces. É um pouco complicado, pero estudiando se puede. Por supuesto que sí. Vamos, e a última frase, Male, você pode ler para a gente, por favor? Sí. No todas podemos elegir entre el duro caviar del exilio y el hogar dulce hogar. Así que no pretenderás que te compadezcamos, ¿no? Então, essa frase seria: nem todas, ou nem todos, podemos escolher entre o duro caviar do exílio e o lar docilar. Então, você não espera que tenhamos pena de você, não é? Um pouquinho diferente a estrutura, né? Por exemplo, em espanhol eu falo no todas, e em português é nem todas, né? Nem todas. Não é, exatamente igual a palavra. Em vez de dizer ni, porque em português, né, a tradução do nem seria ni, mas aqui é no todas, né? Elegir, que é o verbo escolher, né, que é um verbo bem diferente. Depois o lar docilar, el hogar dulce hogar, né, diferente também. Assim que não pretenderás, né? Essa estrutura aqui é bem diferente do português. Assim que você não espera, né? Não pretenderás, nesse caso tem o sentido de esperar, né? Esperar que tenhamos pena de você, que compadezcamos, que te compadezcamos. Então, é bem diferente essa estrutura. Em português eu digo pena de você, em espanhol, te compadezcamos. Ou seja, aqui a gente percebe que se a gente faz tradução ao pé da letra, não vai soar como deve. Se você está gostando desse vídeo, já deixa aí um me gusta para a gente, para apoiar nosso trabalho, assim a gente pode continuar fazendo mais videoaulas como essa, grátis para você, né? E se é a tua primeira vez aqui, deixa eu só me apresentar rapidinho. Meu nome é Luísa, eu sou de Fortaleza, mas moro em Córdoba, na Argentina, desde 2011. E essa daqui é a... Malena, yo soy argentina, pero vivo en Estados Unidos desde el 2020. E se nós duas somos professoras de espanhol, né? A gente trabalha com brasileiros que querem aprender a falar espanhol de verdade, sem falar portunhol. E juntas, nós somos Malu Espanhol Online. Vamos continuar, então, com o segundo filme, tá? A segunda cena do segundo filme. Escucha mi voz, ¿cierto, Expósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Expósito? No, no es así, doctor.
Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Expósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Expósito? No, no es así, doctor. E aí, conta pra gente nos comentários, de 0 a 10, quanto você conseguiu entender dessa cena? Quero ver os comentários. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai assistir novamente essa cena, mas agora a gente vai ter aqui um pedacinho da transcrição da cena e você tem que completar os espaços que estão faltando, tá? Vamos lá, que esse é um desafio. Vou colocar 2 vezes novamente. Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Expósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Expósito? No, no es así, doctor. Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Expósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Expósito? No, no es así, doctor. E aí, completou tudo? Se tiver dúvida, pode pausar o vídeo, voltar, escutar de novo para poder completar, tá? Agora a gente vai com as respostas. Vamos lá. Male, ¿podrías leer la primera Por frase, por supuesto. favor? Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz. ¿Cierto, Expósito? Sí, doctor. Entonces, tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Expósito? No, no es así, doctor. Acá están todas las palabritas también que teníamos que usar para completar. También tenemos mucho para ver con estas palabras, ¿no, Lu? Um montão. A gente vai aprender um monte, muito com essa cena. A primeira frase que ele fala é: quando eu le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Expósito? Vale, ¿podrías explicarnos por qué utilizamos este le? Ujú. Sí, usamos este le adelante de este verbo porque con ese le hacemos referencia a usted en este caso. El hombre le está diciendo a Expósito, cuando yo le hablo a usted, significa, ¿sí? En español sucede que generalmente hacemos una repetición de lo que se llama el objeto indirecto en una frase. ¿Qué es el objeto indirecto? Es a quién yo le estoy hablando en este caso. Cuando yo le hablo a usted, entonces, ¿qué pasa? Este a usted en esta oración no está, pero yo sí o sí tengo que hacer referencia a quién le estoy hablando. Si yo te dijera, Lu, a vos, por ejemplo, cuando yo te hablo, Lu, ahí digo, cuando yo te hablo a vos, bla, bla, bla. En este caso, el hombre está tratando a Expósito de usted, entonces por eso utiliza le. ¿Sí? Cuando yo le hablo a usted, Expósito, sería, usted escucha mi voz, ¿cierto? Muchas consultas recibo yo con nuestros alumnos, Lu, porque me preguntan, profe, ¿y esto se puede omitir? ¿Lo podemos sacar? Como en el portugués que no ponemos nada. No. Lamentablemente en español es común que aparezca hasta 2 veces, que aparezca doble la estructura, pero nunca, nunca sin este pronombre. O sea que es obligatorio usarlo. Cuando yo le hablo o cuando yo te hablo, Lu.
Perfeito. Em português, a gente não tem esse pronome usted, ele não existe, né? Em português, essa frase seria traduzida como o senhor ou a senhora, né? Quando eu falo com o senhor, né? Quando eu le hablo, usted escucha mi voz. O senhor ouve a minha voz. Então, aqui eu estou usando o le, e é o senhor, como a Amália explicou, estou usando o pronome, objeto indireto, e aqui eu estou usando o pronome pessoal, que novamente é o senhor, tá? Inclusive, como a Amália falou, eu poderia repetir aqui nessa frase, eu poderia dizer, quando yo le hablo a usted, poderia repetir, tá? Que pra gente é super estranho em português, porque já falei uma vez, tenho que falar de novo. Pode ser, ou senão você usa só o le, né? No caso, como a gente tá mostrando aqui, tá? E o le também serve quando é ele ou ela, ele ou eja, né? Exato. Então, a gente, às vezes, pode se confundir um pouco, sem saber com quem a pessoa está falando, tá? Mas o usted seria como o senhor ou a senhora, mas falando diretamente com a pessoa com quem está aqui comigo, tá? É uma Claro. maneira formal de falar com essa pessoa que está aqui comigo. Eu trato essa pessoa de senhor ou de senhora. ¿Sí? Claro, acá analizar este ejemplo es fácil porque tenemos el contexto, que es lo que vimos en el video, ¿sí? Entonces eso siempre tenemos que hacer cuando estudiamos específicamente con alguna escena, alguna peli o con un video, es prestar atención al contexto y ver quién le habla a quién, así podemos entender correctamente lo que se está diciendo o cómo se están usando los pronombres como en este caso. Exato. A frase seguinte é bem simples. Sí, doutor. Sim, doutor. Nada estranho. E a próxima frase, Mali, você pode ler para a gente? Por supuesto. Entonces, tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Expósito? Bueno. Então, em português, vou ler só em português, Mali, depois a gente explica. Sí. Então, tenho que suponer, eu tenho que assumir que se eu lhe disser algo, se eu lhe digo algo, se eu lhe disser algo, e você faz exatamente o contrário, e o senhor, né, lembra que você é o senhor, fizer exatamente o contrário, não é que não me ouviu, não é que o senhor não me ouviu. Esse verbo, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Senão, que você se caga na ordem que eu lhe di. Mas o Senhor cagou na ordem que eu lhe dei. Verdade, Expósito? Certo, Expósito? Então, Male, vamos explicar um pouquinho aqui primeiro esse lo, Sí. que é diferente daquele lo que a gente viu na primeira cena, né? Ujú, sí. Ojo, cuidado, todo con esto. Este lo, en español, lo llamamos como un artículo neutro. ¿Qué significa esto? En español, como la mayoría ya de ustedes sabrán, tenemos 4 artículos que usamos todo el tiempo. El, los, la y las. Estos son los artículos definidos, ¿sí? El lo es un artículo también, pero se utiliza aparte, se utiliza en ciertas ocasiones cuando lo utilizamos con un adjetivo. ¿Por qué? Por ejemplo, el y los decimos el perro o los perros. La y las decimos la niña, las niñas. Con lo no vamos a usar un sustantivo, vamos a usar un adjetivo, es decir, esas palabras que me sirven para describir cómo es una cosa, una situación, una persona. Entonces, lo contrario es lo opuesto a lo que yo hago, a lo que yo digo. ¿Sí? Siempre que tengamos un adjetivo y queramos utilizarlo con un artículo,
vamos a utilizar el artículo lo. Como en este caso decimos lo contrario, podemos decir lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo de esta película, por ejemplo. Pero no podemos decir lo libro. No podemos decir ni lo libro, ni lo perro, no. Lo libro, lo perro, lo... no sé. No, que ahí Lo es donde está la celular. confusión también, Lu, ¿no? Ujú, así es, así es. Muy bien. Tem um verbo aqui, que é o verbo ojo, que em português a tradução seria ouviu. Esse é o verbo oír, tá? Oír. É um verbo que ele é irregular, por isso é bem estranha, né, a conjugação dele. Então, só para praticar um pouquinho, vamos conjugar aqui esse verbo, todos juntos. Yo, o, y, ¿sí? Vos o tú es igual acá, ¿sí? Oíste. Nosotros oímos. En Argentina no se usa vosotros, ¿sí? Pero sería oísteis. Yo me olvidé de poner él, ella y usted. Ahí está. Ella, usted. Es como vimos acá en el ejemplo del video. Exacto, justo como está en el ejemplo. O yo, nosotros oímos, ellos, ellas y ustedes. Ustedes oyeron. ¿Sí? Essa pronúncia que a gente está fazendo aqui é a pronúncia do espanhol da Argentina. Então, esse Y vai soar como um J ou um X do português, dependendo da região aqui da Argentina, tá? Um verbo estranho, mas já aprenderam algo novo também aqui com esse vídeo. Quantas coisas a gente já aprendeu com 2 cenas super curtas. A última parte, a última frase é não é assim, doutor, que em português é não é assim, doutor. Sim? Simples, nada estranho aqui. Bom, gente, a gente termina essa videoaula aqui. Foram muitas informações, muito conteúdo que vocês aprenderam com 2 cenas super curtinhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um comentário aqui pra gente e um me gusta, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e aqui mais pessoas que estão aprendendo espanhol possam conhecer as nossas aulas também. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora no nosso canal e aperta no sininho para receber uma notificação cada vez que a gente subir outra aula maravilhosa como essa que a gente compartilhou hoje com vocês. Exactamente. Gracias, Lu. Gracias a todos por estar acá y nos vemos pronto en nuestro próximo video. Tchau, tchau!